Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está ouvindo o Vibra um Bag. Aqui quem fala é o Valdecir Carvalho. Estamos ao vivo mais uma vez. Hoje é dia 2 de julho de 2008 e esse é o 20º episódio da segunda temporada do Vibra um Bag Brasil. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem ainda não conhece o Vibra um Bag é um podcast que é gravado ao vivo todas as segundas-feiras aqui no Brasil. Nós temos edições do Vibra um Bag em outros países, em outras línguas, que vocês podem acompanhar também. Lembrando, o Vibra um Bag Brasil está no Facebook, em facebook.com/Vibra um Bag Brasil. Está também no YouTube, youtube.com/Vibra um Bag Brasil. E estamos lá no Twitter, @Vibra um Bag Brasil. Então, se você quer entrar em contato com a gente, use o Twitter, o Facebook, o YouTube. E esse programa está sendo gravado e depois será disponibilizado no nosso canal. Dando prosseguimento aos recadinhos da semana, as inscrições do VMware vExpert, a segunda turma, estão abertas e vai até o dia 13 de julho. Falta aí um pouco mais de uma semana, então quem quiser se inscrever tem que correr. Para quem quiser saber mais sobre o vExpert, a gente vai deixar um link no post desse programa lá no site do Vibra um Bag Brasil. E também pode me procurar no Twitter, @HomeLaber, pode ir lá no meu blog, tem bastante explicação, eu explico direitinho o que é o vExpert, e é muito interessante passar por ingressar, fazer parte desse programa se você trabalha com produtos da VMware. Lembrando também, a VMware de Estados Unidos acontece em Las Vegas, do dia 26 de agosto até o dia 30 de agosto. Temos aí menos de 60 dias, o tempo está voando. E a equipe do Vibra um Bag inteirinha vai estar todo mundo lá. Eu, o Tárcio, o Wesley e o Ricardo Ponzati, estaremos todos lá. Então, se você estiver ouvindo esse programa depois e for a VMware, vá atrás da gente, a gente pode se conhecer. Vocês vão conseguir encontrar a gente muito fácil na área no lounge lá da comunidade. A gente vai estar por lá. A gente vai estar com algumas palestras também no Tech Talks do Vibra um Bag. Então, só passar por lá e dar um alô para a gente. Deixa eu continuar aqui os nossos recadinhos. Lembrando, mais uma vez, venha participar do Vibra um Bag Brasil. Nós precisamos muito de pessoas para vir falar aqui, para vir ajudar a gente, para vir falar sobre qualquer assunto, sobre qualquer coisa. Estamos abertos. A gente não procura palestrantes profissionais, mas se você for um palestrante profissional, pode vir falar também. Mas, se você tiver qualquer coisa para compartilhar, seja um case, seja como fazer a instalação do Windows Server, como mexer com redes, qualquer assunto de infraestrutura, desenvolvimento, vem aqui falar para a gente, porque isso é um trabalho totalmente voluntário que a gente tem, fazer esse podcast toda segunda-feira. A gente doa uma parte do nosso tempo, a gente não é só a gravação aqui, a gente tem todo o preparo, ir atrás do pessoal, conversar com os speakers, da manutenção do site, editar os vídeos depois para colocar lá no YouTube. Então, assim, e muitas vezes a gente acaba tomando o bolo e não faz o programa porque não encontra ninguém para falar. Então, venha falar aqui no Vibra um Bag, qualquer que for o assunto, entre em contato com a gente ou preencha lá o Call for Papers nesse link que a gente entra em contato com vocês. Vou dar boa noite para o Alexandre. Alexandro, né? Alexandro, né? Eu sempre chamo você de Alexandre, mas eu vejo... É Alexandre mesmo. É Alexandre. É Alexandre. Alexandre mesmo. Isso, dá boa noite para o Alexandre. O Alexandre é MVP. E, aliás, deixa eu te acabar te dando os parabéns, que eu vi que você renovou o MVP ontem, né? É isso aí. Ontem foi o dia. Foi o dia, eu vi uma porrada de gente no meu Twitter lá falando do MVP. Parabéns. Ele também é vExpert e hoje ele vai falar sobre o VMware Wavefront, que é um produto novo aí da VMware, vai conversar com a gente, vai dar um overview. Então, eu passo a palavra para você, e aí o show é seu. Eu vou compartilhar aqui a tela com você, aí você pode... Deixa eu te dar o acesso aqui. Pronto, você é apresentador agora, pode compartilhar a sua tela e a gente já continua. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Está compartilhado, né? Peraí, lonchinho, já estamos vendo.
Só botar em modo de apresentação. Todo mundo, você está vendo a minha tela? Tô vendo sim. Beleza. Então, pessoal, boa noite a todos. Boa noite, Valdeci. Obrigado por ter me aceitado aí falar no Vibralberg. Um trabalho muito bom que você tem feito aí com o time aí com os demais de expert primeiro de estar desenvolvendo a comunidade VMware aqui no Brasil, né? A gente estava conversando agora há pouco antes de iniciar. É importante ter essa posição de liderança dentro da comunidade para fazer com que a comunidade possa crescer. Hoje nós somos pouco mais de 20 vExpert no Brasil e às vezes as pessoas, quando eu falo de vExpert, é como se a gente fosse alien. Então é bom ter essa posição de liderança, ter esse trabalho do Vibralberg e de outros aí, como os próprios VMUG, né, o VMware User Groups, no qual sou líder aqui no Rio de Janeiro. Tem VMUG em vários lugares, a gente estava falando aí em Brasília, tem Minas, tem no Rio Grande do Sul, tem São Paulo. E para aqueles uma mensagem que eu gosto de falar é para aqueles que querem conhecer um pouco mais sobre o trabalho de vExpert, quer desenvolver uma comunidade para falar de tecnologias de VMware, pode procurar o Valdeci ou qualquer um de nós aí, qualquer um dos vExpert aí, para poder saber como podemos ajudá-lo a criar uma comunidade, ou como você pode ser introduzido numa comunidade VMware na sua região, ou mesmo nos trabalhos online, como o Vibralberg, né? Então, esse tipo de trabalho para alavancar a comunidade de VMware no Brasil, né? E é importante deixar claro, né, que, assim, primeiro, o Vibralberg a gente não fala só de VMware, por mais que as pessoas associam, porque tanto eu, o Ricardo, o Tárcio, o Wesley, a gente está sempre falando de VMware nas nossas redes sociais. Eu trabalho na VMware, mas o Vibralberg é totalmente agnóstico, a gente não fala só de VMware aqui, a gente não quer falar só de VMware aqui, a gente quer ter outros assuntos, tanto que outro dia o Nathan fez uma apresentação sobre file server, ele explicou, foi super legal, e deu bastante view e o pessoal gostou, assim, então a gente não fala só de VMware, isso é uma coisa que a gente tenta sempre deixar claro. E outra, o vExpert, como você mesmo sabe, você é MVP, você é Cisco Champion, participa do programa da NetApp, o vExpert não é uma certificação da VMware, é um programa da comunidade, é feito pelo marketing da VMware, onde a gente habilita as pessoas a participarem cada vez mais da comunidade. Então, é uma coisa que eu sempre bato muito quando eu vou dar uma palestra, vou falar sobre vExpert, justamente para tirar essa ideia que as pessoas têm. É isso aí, é um trabalho de influência em comunidades técnicas, né? Não é uma certificação, é um trabalho de influência em comunidades técnicas, para falar que, como você mesmo mencionou, o Vibralberg, a gente tem falado muito de tecnologias VMware, né? Mas hoje, por exemplo, a gente vai combinar tecnologias VMware, vai falar um pouco sobre Azure, sobre AWS. Aqueles que querem participar, é bom que a gente deixe sempre isso, né, reforçando, que quer falar sobre qualquer recurso de tecnologia, qualquer produto, qualquer software, qualquer solução, é um canal aberto, né? Então, exatamente. Procure aí o Valdeci. Você tem bastante contato aí no mundo da Microsoft, os MVPs lá, mostra o Vibralberg para eles e convida eles para vir falar aqui com a gente. Com certeza, com certeza. Já estou até pensando aqui algumas coisas para a gente falar. Legal, vamos lá. Beleza. Mas, pessoal, então é isso aí, né? Hoje a gente vai falar um pouco, a ideia aqui é a gente fazer uma introdução ao Wavefront, né? Conhecer um pouco mais sobre essa tecnologia. A gente estava conversando aqui antes de começar também, e boa parte dos profissionais tem a visão de que a VMware é só virtualização, é só vSphere e vCenter. vSphere e vCenter, mas na verdade tem um mundo de soluções, um mundo de produtos que vai desde de soluções para segurança em rede, soluções para storage, até para soluções para fazer gerenciamento de cloud, né? E o Wavefront ele entra muito nessa jornada que a VMware está fazendo, para que tem um portfólio gigantesco. A gente poderia falar de Pivotal, poderia falar de vários recursos de soluções que vocês nunca vão imaginar que a VMware tem, né? Se um dia a gente puder falar sobre o portfólio da VMware, as pessoas vão ficar surpresas com
com a quantidade de soluções e de ferramentas que agregam muito no mercado de TI e no ambiente de tecnologia como um todo. Então, hoje a gente vai desmistificar um pouco dessa visão que as pessoas têm equivocadamente de que VMware é só vSphere e vCenter, né? Então, a ideia é que a gente conheça um pouco sobre o Wavefront. Na Legal. verdade, o que é a Wavefront? A Wavefront é uma empresa que a VMware adquiriu pouco mais de um ano, né, em abril de 2017, e a Wavefront ela sempre foi muito focada em solução de monitoramento. E aí todo mundo começa a falar, opa, agora ficou interessante, né? Toda vez que fala de alguma coisa de monitoramento, né, Valdeci, as empresas, os próprios profissionais começaram a se interessar, né? Opa, tem alguém ali para alguma solução ali para ficar monitorando meus logs, ficar monitorando minha rede, né? Todo mundo pensa em algum momento, fala, eu preciso de uma solução de monitoramento. E quando fala isso, parece que as pessoas, os olhos brilham, né? Mas na verdade também é uma solução que ela vai fazer análise também de métricas também, né? Então a Wavefront foi uma empresa adquirida pela VMware, dentro dessa jornada que a VMware tem feito para ter uma quantidade de soluções que agreguem esse momento de transformação nas empresas, né? Muita gente E pensa aí, em monitoração, né? Já pensa direto naquela monitoração tradicional, né? De monitorar CPU, memória e discos, Zabbix, mas só que é uma coisa, é um passo além, né? isso aí. Vamos colocar assim, é algo que vai além da caixinha, né? Vamos colocar assim, vai ficar além da caixinha, não vai ficar naquela, vou monitorar, como você disse, memória, processador e disco. Vamos monitorar outras coisas, né? Outros segmentos dentro de TI. Tem uma figura, na verdade, que fala sobre o serviço em cloud da VMware. Como eu falei, a VMware ela tem uma série de soluções. Em outro momento a gente pode falar, por exemplo, de vRealize, por exemplo, né? E todas essas soluções, elas visam, em algum momento, fazer uma integração, por exemplo, o teu ambiente on-premise, VMware, por exemplo, ou Hyper-V, ou outro, né? Com as soluções, vamos colocar assim, com as soluções, os principais provedores de nuvem privada, nuvem pública, aliás, né? E aí vai fazer desde a parte de descoberta até a parte de monitoramento, de log insights, enfim. Opa, o cara tem uns cachorrinhos aí, Tem meus cachorros, só um minutinho. Não Desculpa. liga não, aqui é ao vivo é assim mesmo, quem sabe faz ao São, vivo. são, três, são três cachorros latindo, já viu, né? Então, como eu estava falando, a ideia aqui é que a VMware ela tem soluções que vai desde a simples descoberta, por exemplo, até a visão de custo de cloud, né? Por exemplo, de custo de cloud, seja cloud, são dois tipos de nuvem, né? A pública e a privada. A pública a gente vai estar falando aí de Azure, Amazon, Oracle, Google, IBM e vários outros. E a privada é aquela que tem dentro de casa. Pode ser, por exemplo, com vSphere, vCenter, vSON, né? vSAN, e muitos outros. E aí a gente vai chegar a um momento em que vai ter insight de rede, como a gente vai ter uma visibilidade operacional do que está acontecendo com relação à performance, à saúde, disponibilidade da nossa rede, até mesmo, vamos colocar assim, o monitoramento de métricas em tempo real, né? Isso são essas as soluções. No momento a gente pode aprofundar, uma aqui delas já está até sendo mostrada aqui, que é o NSX, né? Num outro momento a gente pode falar sobre ela também. E aí a ideia aqui é só para que aqueles que estão nos assistindo possam entender que a VMware é muito mais do que simplesmente virtualização. Hoje ela trabalha muito com o conceito de gerenciamento, né? De gestão de ambiente. Então, foi por isso que eu coloquei esse slide para chamar a atenção disso. A VMware ela tem muito mais do que simplesmente um hypervisor e uma camada de gerenciamento desse hypervisor, né? Então, como é que está hoje a TI, né? Vamos colocar assim, na parte de de TI moderna, por assim dizer. A gente tem a preocupação com containers, né? A gente vê muito desenvolvedor falando em Docker. Uma coisa, não sei se você tem essa percepção, Valdeci, mas a área de infraestrutura, como a gente conhece, né? Ela está chegando praticamente ao limiar dela, né? Aquele cara que só falava de rede, de história, de servidores, de máquinas virtuais, esse cara está ficando para trás, né? É o que eu falo, assim, os silos da TI estão acabando e tem que acabar mesmo. Exato. Para quem está dentro de um silo hoje, tem que tomar muito cuidado, né? O que são os silos?
Eu estou aqui, eu mexo com redes, eu não conheço nada que está em volta, não olho nada que está em volta. É muito perigoso para o profissional que está dentro dessas caixinhas e não põe o pescoço para fora, não vê o que mais está acontecendo, né? Então, porque a mudança é bem grande mesmo. Perfeita colocação, cara. A ideia é realmente esses silos, essas caixinhas que as pessoas estavam acostumadas. Cara, quando eu ouvi falando de cloud a primeira vez, eu fiquei pensando, poxa, ferrou, né? Eu tô desempregado, porque vai ser tudo automatizado. Na verdade, a situação chegou a um momento em que você tem que criar as automações, né? E aí surgiram Docker, container, microserviço, essa ideia de entrega contínua, né? É, de DevOps, aí você começa a falar de tecnologias como Ansible e tal, e aí você começa a ver que dentro das empresas está faltando um pouco de visibilidade para saber o que está afetando negativamente os serviços e a disponibilidade dos serviços críticos. Né? Antigamente você monitorava, como você falou mesmo, mencionou, redes, disco, memória, e esse tipo vamos colocar assim, de falta de visibilidade trazia uma experiência ruim para dentro da empresa. O que aconteceu hoje o que está acontecendo hoje com a área de TI? A área de TI ela está sendo vista não mais como algo prioritário para a empresa. Né? Então ela está tendo que se transformar para que ela seja vista como uma unidade de negócio. Né? Porque nós sempre fomos, muitas vezes eu dei muitas palestras e muitas aulas e o pessoal reclamava muito, poxa, a minha área de TI na minha empresa, a gente é visto como um funil, só sai dinheiro, só sai dinheiro. Então, essa falta de visibilidade que afetava e que afeta ainda algumas empresas, faz com que a área de TI ela deixe de ser vista como algo prioritário dentro das nossas, né? E aí faz parte também de nós como profissionais, né, termos essa visão. Né? O profissional tem que se transformar a todo instante. Né? E aí o que é o Wavefront? Basicamente, o Wavefront ele é uma solução voltada para métricas instantâneas, né, em tempo real, né, análise orientada por consulta, alertas inteligentes, né, e aí mais à frente a gente vai ver como a gente consegue ter essas métricas personalizadas, como que a gente vai ter essa análise orientada e esses alertas aí inteligentes. Lembrando que o Wavefront ele não é uma solução que você implementa dentro de casa, é uma solução, é um serviço. Né, o que facilita muito, vamos colocar assim, a adoção disso, dessa solução, porque quando a gente falava de implementar, o cara, puxa, eu vou ter que ter mais um servidor de dados, eu tenho que ficar atualizando isso. Agora não, isso é só um serviço. Você vai consumir como um serviço. Ou seja, isso que o Valdeci falou desses silos, já começou a chegar nas soluções. Você não implementa óbvio que algumas outras soluções você ainda vai precisar implementar, mas nesse caso aqui é um serviço que você vai estar consumindo. Né? Sim. E aí, entrando mais para as métricas, por exemplo, o Wavefront ele consegue suportar a visualização instantânea de métrica em diversos pontos, em uma velocidade muito grande. Então, tanto o desenvolvedor quanto o profissional de DevOps, que vamos colocar assim, Valdeci, não sei se você vai concordar comigo, mas o cara de DevOps, hoje ele é aquele cara de infraestrutura que está chegando perto do desenvolvedor. É aquele cara que está saindo... Isso do que o contrário, né? Do que o dev que está olhando, que está chegando perto da infraestrutura. Eu acho que é bem isso mesmo. Eu estive no treinamento na VMware no mês passado e o Gustavo Santana, né, da VMware, ele falou exatamente isso. O desenvolvedor ele fica lá, o cara de infraestrutura fica aqui e no meio fica um vácuo. Né? Então esse cara que cuida de DevOps, ele é o cara que ele tem que se aproximar do desenvolvedor. Por quê? Porque ele tem que garantir aquele ciclo contínuo de entrega de aplicação, de entrega de solução, seja utilizando ambiente em nuvem ou o próprio ambiente local, né? E fazer com que esses recursos estejam otimizados para garantir que o crescimento dos recursos de tecnologia estejam disponíveis a todo instante. Então, esse cara de DevOps ele precisa ter essas métricas para saber o que ele precisa fazer para melhorar, o que ele precisa fazer para visão do que está sendo disponibilizado para ele. Né? A parte de análise orientada por consulta. Né? O Wavefront tem mais de 100 funções analíticas que são voltadas para ajudar o desenvolvedor a ver as anomalias, desde o desempenho do código, né,
até a entrega da solução mesmo, né? Então, de repente o cara quer monitorar o que está embarcado num container ou algo assim, ele consegue fazer uma personalização dentro do próprio ambiente, seja ambiente de plataforma ou serviço em nuvem, para ele ter uma visão do que está acontecendo. Então, essa análise é feita em tempo real, com uma quantidade enorme de funções disponibilizadas. Tudo isso para quê? Para facilitar que a gente possa verificar as anomalias, verificar o que está acontecendo na pilha inteira no código dentro da produção, fazendo com que o próprio desenvolvedor ele tenha uma visão mais clara do que está acontecendo, né? O modelo tradicional de desenvolvedor, que era aquele que o cara desenvolvia uma aplicação e levava às vezes meses para entregar essa aplicação, ele se tornou defasado, né? Hoje o ciclo é menor, né? O cara está desenvolvendo a aplicação, já faz o teste, coloca em produção e vai corrigindo os pontos que são necessários corrigir até chegar a uma solução definitiva, mas já com ela em produção. É mais ou menos o que acontece com os smartphones, né? Com as aplicações, as apps de smartphone. Você vai lá, instala uma app, amanhã ele está atualizando, no dia seguinte ele está atualizando. Isso é o quê? Isso é um método ágil de entrega de aplicações, né? E aí a gente também tem a parte de alerta, né? De alerta inteligente, né? Que é mais voltada para permitir os DevOps consigam, as equipes de operação, né, de DevOps aí, consigam monitorar de maneira proativa os problemas de aplicativos, né? E aí, de novo, a gente está falando de apps, né, em nuvem, seja nativa ou nuvem pública, né, orientado para análise, e até mesmo se tiver um falso positivo na rede. Esses alertas conseguem identificar problemas de código antes que o cliente final, né, aquele cara que vai estar utilizando a solução seja afetada. Ou seja, evita que a área de desenvolvimento, a área de infra, seja vista como os caras não conseguiram ver uma aplicação dando problema. Então, dá tempo de identificar o problema, por exemplo, tratá-lo e entregá-lo, entregar a solução para aquele problema de uma maneira muito mais rápida, né? Então, a gente começa aí, Valdeci, a fazer com que a área de infra ele esteja inserido dentro das apps, porque no final das contas, o que faz a movimentação das empresas, o que faz com que as empresas continuem trabalhando, continuem funcionando, são aplicações, né? Não vai ser um disco, não vai ser... O disco, no final das contas, é a camada mais básica, é a camada que ninguém vê. Então, as aplicações é que são necessárias. Se o cara, de repente, ficar sem um RP, por exemplo, a empresa pode parar. Então, a gente começa a fazer com que a área de TI seja inserida dentro do negócio da empresa, né? Aqui a gente tem uma figura também voltada para mostrar que a gente pode monitorar desde Kubernetes até Docker, por exemplo, Pivotal, né? E aí a gente vai ver mais à frente, né, que não sei se o pessoal está acostumado com trabalhar com Kubernetes, com Docker ou algo assim, né? Mas nesse momento que a gente vê muitas nuvens públicas sendo lançadas, essa adoção dessas tecnologias novas para a gente, né? Novas assim, no conceito de estar sendo faladas agora, se tornam um verdadeiro desafio para adotar, né? Em outro momento a gente pode aí abordar, por exemplo, o uso de Docker nas diferentes nuvens, aí, seja na Amazon, seja no Azure, por exemplo, né? E veja, Kubernetes é uma tecnologia do Google, né, que está disponibilizada e tem muita gente trabalhando com Kubernetes, por exemplo, né? Então, nesse momento que a gente vive essa adoção em massa de novas tecnologias, de novas soluções, de novos recursos, que os profissionais comecem a não só a considerar a adoção, mas também pensar nos problemas, né? Nos problemas e como monitorar esses problemas, né? Aqui é um exemplo de dashboard. Aqui é o básico, né, Valdeci, que você mencionou. O uso de CPU, uso de memória e uso de discos. Isso aqui é o que, vou colocar, 9 em 10 sysadmin, profissional de TI, quer ter uma visão dessa, né? Sim. E aí aqui, essa aqui o cara quer ver isso aqui, ter isso aqui na telinha dele ou numa tela lá no NOC dele lá, fazendo monitoramento disso. Isso aqui é básico, né? Acho que tem até ferramentas, soluções free, que não vão entregar com tamanha granularidade, vocês vão ver mais expandir cada ponto desse aqui mencionado,
Cada ponto aqui, por exemplo, a gente consegue, quando a gente estiver na demonstração, vocês vão ver que eu consigo expandir para chegar e ver com detalhes, né, fazer uma filtragem bem maior. Né. O outro aqui, né, aqui já é um quadro falando sobre dados customizados, onde eu consigo ampliar e eu consigo criar tags para poder monitorar. Né. Então, eu vou ter uma visão de telemetria muito precisa, né, desde se tiver, vocês podem observar que ele mostra lá em cima o tempo que está monitorando, né, a data, por exemplo. Aqui para o cara de DevOps, né, que é o grande desafio, né, onde ele consegue monitorar desde as atividades, né, a parte de mensagens do usuário, enfim, a gente consegue ter uma visão clara sobre o que está acontecendo dentro da área, monitorando as atividades de usuários, por exemplo, ali no Slack, por exemplo. Né. Antes da gente demonstrar aqui eu passar para o teste, eu vou abrir, eu estou aqui, não sei se você consegue ver a minha tela aqui. Tô vendo, a gente tá vendo. Você abrir agora, eu... Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, uma pergunta do pessoal aqui. Como que funciona se eu quiser usar esse Wavefront? Ele tem algum free tier, algum jeito grátis para testar? Tem um trial. Oi? Tem um trial. Eu tenho um trial. Eu vou mostrar aqui o trial, mas tem um trial. Você pode utilizar lá por 30 dias. Em alguns casos, o meu, por exemplo, estou utilizando já tem 17 dias, mas eu não recebi mensagem nenhuma. Tem alguns casos que a gente viu de pessoas utilizando há 60 dias, por exemplo, né? Mas tem um trial e o que é melhor, tá? Esse trial ele é bem completo e ele tem, vamos colocar assim, tours, né? Ou seja, vai demonstrar como você configura, por exemplo, capacity planning, como você configura telemetria, como você configura um evento, né? Como você configura, por exemplo, contas de histórias de doadores, né? Scale set de máquinas virtuais. O que é o scale set? O scale set de máquina virtual no Azure é quando você configura, você cria, por exemplo, um pool de 3 máquinas, por exemplo, e aí a aplicação vai sendo dos servidores, ele vai crescendo com mais máquinas, entendeu? Vai estabelecendo novas máquinas nesse set de aplicação. E ele consegue monitorar isso também. Né? Da mesma forma, ele consegue monitorar outras coisas. Mas falando sobre trial, se você entrar aqui, ó, em www.wavefront.com, você tem um trial de 30 dias, tá? O processo é bem simples: nome, sobrenome, endereço de e-mail, telefone da empresa, aí vai pedir outras informações, e aí o processo é bem simples, né? E você vai conseguir ter um trial aí para testar. Algo muito importante que eu estava conversando contigo agora no início, é que a documentação do Wavefront, ela é simplesmente uma das melhores que eu já tive em contato, né? Porque ela vai desde o Wavefront. Você clica aqui, ela vai te mostrar, vai te falar sobre o que é o Wavefront, onde aplica, qual a interface, a arquitetura, quais são os componentes. Aqui, por exemplo, os componentes. Ele menciona, o Wavefront tem o seguinte componente, né? O Wavefront Service, que roda telemetria, né? Roda engine de telemetria. O Wavefront Proxy, e aí vai ter um agente coletor, né? E aí ele vai detalhando o que é o Wavefront Service, qual é a arquitetura do Wavefront. Ou seja, assim, poucas vezes, já tenho estou com 43 anos aí, então não vou dizer quanto tempo eu estou nessa vida de TI, mas poucas vezes eu vi uma documentação tão precisa, né? Eu acho que ela consegue se superar. Aqui você vê, por exemplo, ele vai desde o nível de camadas, né? Camada de query, camada de computação, horas e de dados e por aí vai, né? E ele mostra, inclusive, também não sei quem perguntou sobre o trial, mas ele especifica, por exemplo, a integração, onde que ele consegue chegar, por exemplo, ele chega aqui no código da aplicação, ele chega no host, ele chega na infraestrutura, no log de arquivo, nos serviços em nuvem. Então, por exemplo, toda a parte de monitoramento de métrica para aplicação, de agente para host, para infraestrutura, a parte de logs, é tudo feito pelo proxy. A parte de cloud service, ou seja, aquilo que é voltado para integração de nuvens, Amazon, Azure, Google e outros, é tudo feito pelo serviço do Wavefront, né? E aí, se você quiser saber mais, por exemplo,
como começar, vídeos. Tem uma parte de vídeos que é simplesmente formidável, né? Vai te falar desde a introdução até a navegação, permissão, introdução a dashboard. Como eu falei, é uma das melhores documentações que eu já vi. E o que me chamou muita atenção é a parte de query, que ele vai te mostrar, por exemplo, um construtor de query. Ele vai te detalhar como você pode criar queries, onde você pode criar queries, o que ela faz, qual tipo de divisão que você vai ter. Então, isso aqui ou seja, é bem for dummies, é bem pontual, é bem didático mesmo. Imagina que você vai estar de frente ali com um livro que você vai estar aprendendo, né? Semana passada eu estava dando um treinamento que o pessoal perguntou, poxa, mas hoje, atualmente a gente não tem muitos treinamentos de introdução, por exemplo. E essa documentação do Wavefront, ela é bem voltada para o cara aprender do 0 ao 100. Ou seja, o cara vai sair vai chegar sem conhecimento nenhum e ele vai conseguir criar dashboard de maneira bem didática. Tá? Depois, Valdeci, eu vou consolidar todos esses links aqui, tanto do trial quanto da documentação, e a gente disponibiliza junto com o vídeo, beleza? Legal, bacana. Tá. Beleza. Então aqui a gente tem o trial, né, como eu mostrei. Aqui é a minha subscrição, veja que aqui inclusive eu tenho a opção de fazer upgrade. Ele consegue também fazer uma integração com o Slack público para troca de informação, tá? E aí começa a ficar legal, né, porque de novo o conceito de comunidade, né, eu acho que o Slack é uma grande ferramenta para troca de informação em comunidade. Eu comecei a utilizar o Slack há pouco mais de um ano e gosto bastante, inclusive para esses casos aqui, né? E aí a gente tem a parte de, como eu falei aqui, dos dashboards, né? Tem alguns dashboards já que eu comecei a criar, né? E aí eu tenho charts aqui, tem a data que ele foi atualizado, por exemplo, né? Eu tenho alguns exemplos aqui, como que eu venho testando e tal, né? Mas ele também tem um tour virtual, né? Quando você vai analisando um evento, exploração e capacity planning, a parte de métrica de cluster, né? De telemetria e por aí vai. Até do Telegraph, a solução chamada Telegraph, por exemplo, né? Um tour e aí eu vou passar agora por 4 tours, né? Ou seja, o primeiro aqui, que acho que fica mais interessante aqui para gente. Esse aqui é uma demonstração de como criar um alerta perfeito. Óbvio que alerta perfeito, se tivesse um alerta perfeito, não precisava da área de monitoramento, né? Então, aqui é só para vocês terem uma ideia de como a gente consegue fazer. Vocês estão vendo aqui que eu vou passando com o mouse, ele vai dando, por exemplo, o horário de pico, por exemplo, né? Ele vai reduzindo aqui vai mostrando o que está acontecendo, e aí vocês observem aqui do lado que ele mostra a URL, por exemplo. Então ele vai de quantas requisições por segundo, né? E se eu clicar aqui, por exemplo, e quiser ampliar, eu vou ampliando para até ter mais informação, por exemplo. Aqui ele já mostra uma outra URL e quantas requisições teve por minuto, né? Não sei se você vai conseguir, Alexandre, deixa eu só te interromper um minuto, tem uma pergunta claro. aqui. Não sei se você vai conseguir responder. O Rodrigo Lira está perguntando se ele faz integração com outras soluções que não sejam o Slack, tipo Mattermost. Essa eu nunca ouvi falar também. Não. Aqui no caso ele vai fazer com o Slack, como vocês viram aqui na minha página inicial aqui, ele faz com o Slack, um Slack, um canal público do Slack. Outras soluções eu acredito que não façam integração, não. Assim, quem foi que perguntou? Foi o Rodrigo Lira, nosso amigo lá da Bahia. Rodrigo, depois eu deixo o meu e-mail aqui, ou a gente pode conversar por WhatsApp ou por Telegram, mas eu tento ver se a gente consegue ter informação, se consegue fazer essa integração aí com outras soluções desse tipo, tá? Eu não tenho essa informação, mas eu posso procurar para ver, tá bom? Algo importante aqui também, Valdeci, e até mesmo para o Rodrigo, se a solução tiver, de repente, tiver uma API aberta, talvez possa criar algo que faça essa integração, entendeu? Mas assim, eu de cara, assim, eu não sei dizer se é possível ou não, tá? Beleza. Voltando aqui, né?
na parte de telemetria, que a gente mostrou aqui, se eu quiser resetar, por exemplo, eu reseto, né? E aí, aqui embaixo, eu tenho um outro monitoramento, e aí eu vou, aqui, ó, você vê que a coisa aqui começa a de repente mudou, por quê? Porque ele foi fazendo teste, foi mostrando para mim que ó, alguma coisa aconteceu. E aí eu vou expandindo e ele vai abrindo para mim, para poder ter uma visão. Para quem trabalha com monitoramento, verificar essas anomalias em tempo real e com simples cliques, a gente tem a percepção de que a gente está dono do problema, né? A gente está equacionando o problema. E o que é mais interessante aqui é que eu consigo estabelecer, por exemplo, quando que eu quero monitorar. Então aqui, ó, eu quero monitorar um prazo maior. Veja, ele vai mostrar um prazo determinado. Ou se eu quero monitorar, por exemplo, o que aconteceu nos últimos 8 dias, por exemplo. Ou se eu quero monitorar o de um dia atrás. Né? Ou se eu quero monitorar, por exemplo, em tempo real. Então ele vai mostrar para mim em tempo real. Óbvio que não vai aparecer dado, né? Mas aqui, lembrando que aqui é um tour. Né? Ó, e ele vai contando, ó. Ainda não aparece nada, por quê? Porque como ele está em tempo real, ele está validando ó, 10 segundos. Daqui a pouco ele começa a popular para mim. Então aqui vocês conseguem ter uma visibilidade de histórico, né? E aí podem perguntar, por quanto tempo a gente consegue fazer esse histórico aí, Alexandre? Se não me engano, são 18 meses, não me recordo agora de cabeça, mas é um período bem considerável em relação à história. Tá? Passando aqui para outro exemplo, né, a parte de visão de cluster. Então a gente tem desde da latência, né, as consultas e as requisições por segundo. Aí aqui eu começo a ter um outro desenho, por exemplo, né, um cluster. Aqui é um cluster geográfico, né? Eu tenho 2 nós, um numa availability zone, sendo o West 2 e o West 1. Né? A availability zone são conhecidas como zona de disponibilidade de data center, de data center como o Azure e Amazon, onde você cria o seu grupo de recursos dentro dessa zona de disponibilidade. Né? Então aqui ele mostra para você como está colocar assim, o uso de CPU nas 2 zonas de disponibilidade. Aqui as consultas de banco de dados, né? A latência, né? E aí de novo, se eu clicar aqui, ele mostra para mim em tempo real. Né? Se eu clicar, por exemplo, em app, ele já começa a mudar. Então, se vocês observarem aqui, ele começa a trazer um monte de informação, né? Mas óbvio que a gente consegue filtrar isso aqui também. Né? E mais importante, ele vai dizer, você está atualmente vendo as métricas do seguinte host. Mostra onde está e qual é o ambiente dele. Ou seja, você nunca vai ficar perdido. Se você clicar aqui, por exemplo, produção, ele já vai começar a mostrar o da produção, os dados da produção. Se eu clicar, por exemplo, eu quero ver CPU, ele vai mostrar só o que for relacionado à CPU. Não existe nenhuma solução que consiga ser tão primorosa quanto o Wavefront nesse sentido. Porque, veja, é óbvio que eu posso ir lá para cima, mas eu vou clicando e ele vai mostrando para mim. Ele abre o dashboard. E aí eu posso ampliar, eu posso ver o tempo aqui, quanto tempo está tendo, e o que está acontecendo em cada um deles. Aqui, por exemplo, eu sei que essa marcação em roxo ou em lilás aqui é uma das aplicações, é a aplicação 14. Né? Se eu clicar em Storage, por exemplo, ele mostra para mim desde do espaço disponível de cada um dos storage para as apps, a porcentagem de disponibilidade, quanto que cada um está utilizando. Ele mostra detalhadamente quem está utilizando mais espaço, por exemplo. Né? Legal, cada Ou seja, não existe né? Cada aplicação. E o mais legal, Valdeci, é que você consegue ter a visão individualizada. Mesmo ele mostrando aqui, se você clicar, por exemplo, estou clicando aqui, ele já faz com que os outros fiquem, vamos colocar assim, em segundo plano, né? E você tem uma visão do que está acontecendo naquela aplicação. E ele mostra aqui em cima, app 12, 11.362 milissegundos, ou seja, ele mostra exatamente o que aquela aplicação
está consumindo de tamanho, por exemplo, do teu storage. Né? Acho que não tem solução nenhuma que consiga ter essa visibilidade. Né? Se eu pegar aqui a parte de rede, por exemplo, ele consegue ver pacotes que estão sendo enviados, pacotes que estão sendo recebidos. Né? E aí, de novo, se eu clicar aqui, ele consegue ampliar, me dá uma visão mais precisa. Eu acho que poucas soluções de mercado conseguem ter essa visão mais profunda. Tá? Um outro aqui, voltado aqui para... Esse aqui é mais voltado para aquele basicão que a gente viu lá no slide, Valdecir. Aqui para CPU, memória e disco. Uhum. Qualquer sysadmin, qualquer IT Pro, qualquer DevOps, ele pensa primeiramente nisso. Acho que vocês, os outros que estão aí, sempre tiveram essa preocupação de saber quanto que está consumindo de CPU, de memória, disco. Né? Alguns casos quer fazer um merge dessas informações. Então, por exemplo, se eu clicar aqui em CPU, ele me dá uma visão mais precisa de CPU. Ele vai mostrar aqui e veja, eu quero, por exemplo, só o que está sendo consumido, os 4 mais que estão consumindo mais. Se eu quiser procurar, por exemplo, posso simplesmente chegar aqui e salvar no dashboard, dou o nome de uma URL, entro com o nome, por exemplo, e ele vai estar disponível para consulta. Tá? Vou voltar aqui para onde eu estava. E veja que a coisa é tão simples que ele dá uma visão muito completa. Por exemplo, de memória. Ele dá uma visão de memória, ele dá visão de porcentagem de disco também, e se tiver em grupo em zona de disponibilidade, né, de cloud também, ele também consegue mostrar o que cada uma tem. Tá? Agora, aqui no caso de capacity planning, para a gente finalizar essa parte de tour, que eu vou passar para uma outra sessão, outra parte mais interessante também, aqui ele consegue, por exemplo, dizer quanto de CPU está sendo requisitado. Quanto está sendo requisitado e a projeção de uso de CPU. Então, ele vai dar uma visão aqui para a gente, por exemplo, se clicar aqui, ele vai dar uma visão de projeção. Ele pode criar uma projeção baseada no uso dos teus recursos de CPU, quando que você vai ter um gargalo. Então, eu insiro as métricas, adiciono minhas métricas aqui, e ao final ele vai me dizer, por exemplo, quando que você vai ter um uso maior do que a tua capacidade de processamento. Não sei se vocês já viram, mas eu nunca vi uma solução que tivesse essa visão para acontecer com o teu ambiente. Isso aqui, para mim, é algo que facilita muito. E aí volta no que a gente estava falando agora há pouco, de que o profissional de TI, ele precisa estar sempre mais ligado hoje à área de desenvolvimento, exatamente para ter essas informações, esse subsídio, para garantir que a área de desenvolvimento ela esteja sempre preparada para quando for lançar uma aplicação, não simplesmente não lançar e a gente não ter capacidade. Né? Eu vou mostrar agora só uma parte de integração. Tá? Aqui, essa parte de integração aqui, veja, eu tenho aqui a parte de Wavefront Tour, a parte de tutorial, já que eu já movimentei aqui. Mas se eu quiser, por exemplo, fazer uma integração com a AWS, eu consigo ter métricas e ter uma visão de conteúdo dentro da Amazon. No Google Cloud Platform, a gente também consegue ter métricas e conteúdos, né? Então, a gente consegue configurar isso. Eu vou deixar o Azure para o último, que é onde eu já comecei a configurar. A parte de Kubernetes. Então, se algum desenvolvedor está utilizando o Kubernetes dentro da tua equipe, você já consegue também fazer o monitoramento. A parte de Docker também. Né? Pivotal. Se você tiver um host Mac na tua rede, um host Linux e um host Windows. Tá? Ou seja, essas aqui são as mais, vamos colocar assim, são as mais populares, mas a gente ainda tem outros, como Hadoop, Apache, .NET, tem WebSphere, Oracle, PHP. Aí você tem o CloudTrail da Amazon, a parte de serviço elástico para Kubernetes dentro da Amazon.
banco de dados Cassandra, SQL, Oracle, Mongo, MySQL, Postgres, Redis. Aí vai a parte de mensageria com Rabbit, com outras ferramentas de monitoração, né? Perguntaram isso uma outra vez, se a gente poderia integrar o Nagios dentro do Wavefront. A gente consegue fazer isso com o Nagios, consegue fazer isso com os Zabbix, consegue fazer isso com as Operations, por exemplo, o Prometheus, né? Dados de logs também, né? E a parte de sistemas operacionais, a gente vai desde Linux, hosts Linux da Amazon, a parte de OS, CoreOS, Debian, Red Hat, Oracle, SUSE, Ubuntu, Windows, né? Serviço de contadores de performance do Windows, serviços do próprio Windows, Java, enfim, Ansible, Chef, GitHub, se bem que o pessoal estava meio chateado com o GitHub aí, né? A Microsoft fazendo a compra do GitHub, deixou muita gente aborrecida, né? A parte de Jenkins, Puppet. Chorão. É a geração mimimi, né? Terraform, numa outra oportunidade, eu gostaria de falar sobre. Né? E aí, ó, a parte de notificação. Não sei se agora a gente vai responder lá o Lira, né? Aqui tem a parte de notificação de HipChat, Gira, Opgene, ServiceNow, PageDutch, Slack, VictorOps e WebHooks. Não me lembro qual foi que ele perguntou, mas aqui tem os que são, vamos colocar assim, notificações de alerta, né? A parte aqui de autenticação, que vai desde o ADFS, o Azure AD, o Google, Okta e o OneLog. A parte de métricas, de Active Directory, Exchange, Hyper-V, SharePoint. E aí, ó, quiser monitorar até um Tesla, um automóvel Tesla, pode pegar o teu Tesla, Valdeci, e colocar ele para ser monitorado também. Tá? Não chegou ainda, não tá parado em Curitiba na alfândega. Então, veja, são muitas integrações que a gente consegue fazer, né? Aqui eu deixei propositadamente marcando que o conteúdo, a parte de content já está configurada e a parte de métricas não, né? Só para a gente poder ver. Tá. Aqui ele diz, inclusive, ó, a integração habilita monitorar o Azure com o Wavefront com as ferramentas que são pré-definidas. Tá? O que eu posso monitorar? Eu posso monitorar desde máquinas virtuais, né, até um scale set de máquinas virtuais e o storage account, ou seja, tudo que for basicão. E aqui ele vai te dar desde o uso da CPU até a parte de leitura e de escrita, né, os IOPS do disco, a parte de rede, os sistemas operacionais, os resource groups, onde está instalado, ou seja, você tem uma visão completa do teu ambiente. Né? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você precisa instalar um agente do Wavefront ou ele não precisa de agente, ele é agentless? Como funciona isso? Não. Nesse caso aqui, para o Azure aqui, ele é agentless. Ou seja, eu vou entrar com o quê? Eu vou entrar com, vou configurar uma integração. Todo que é serviço em cloud, eles entregam uma chave de segurança. Né? E nessa chave de segurança é onde eu faço a configuração. Então, a partir do momento em que eu configuro a minha conta do Azure, por exemplo, eu faço eu pego essa chave de segurança do Azure, né? Deixa eu mostrar aqui. Eu pego a minha chave de segurança, aqui, ó. Eu pego aqui o nome da minha. Aqui, o que eu estou fazendo? Estou registrando a minha conta do Azure para a integração do Wavefront. Aí, o mais interessante aqui, Valdeci, é que ele fala desde log no portal do Azure, cheque suas permissões no Azure Active Directory. Aí ele diz aqui, ó, você pode ver as instruções na documentação Microsoft. E aí ele vem, ó, eu pego o nome da minha descrição, uma descrição curta, por exemplo, desenvolvimento. Eu vou aqui e escrevo desenvolvimento. Né? Aí aqui eu dou o nome, por exemplo, Test Wavefront. Aqui eu entro com o meu ID da minha aplicação. Aqui eu entro com a API, por exemplo, se eu tiver API. Né? Ou seja, aqui ele faz um registro. Ele pega uma chave de segurança, que é chamada de Application Secret Key, e ele vai trazer essa chave aqui para dentro. Como é que eu faço isso? Eu vou lá no portal do Azure e trago essa chave de segurança para cá. Tá? Alexandre, como isso é feito em servidores? Em servidores,
Aí você tem que pensar, o servidor vai passar por um firewall. Aí realmente você vai ter que criar um proxy para poder fazer essa autenticação, tá? Mas normalmente ele é sempre agent, tá? Legal. Beleza? Aqui a gente tem a parte de alertas do nosso ambiente. Eu não criei nenhum alerta ainda, né? Eu zerei a minha, depois de fazer tanta bagunça aqui, eu zerei o meu ambiente para poder apresentar aqui, né? E aqui a última parte aqui é uma parte mais de onde eu criei meus dashboards aqui, né? Aqui tem todos os meus dashboards, aqui eu tenho desde do Wavefront, do uso do Wavefront, né? Aí ele mostra aqui para mim, que foi um dashboardzinho que eu tinha criado, por exemplo, aqui ele mostra o proxy, por exemplo, né? O uso do proxy, o que está acontecendo aqui, né? Troubleshoot. Agora, o que é mais importante aqui, Valdeci, até para quem de repente está com medo de utilizar o Wavefront, é que, cara, independente do que você estiver utilizando, você vai ter muita informação para poder fazer o negócio funcionar. Vai Legal. ter desde a parte da documentação, que é bem precisa, né? E não só a documentação do Wavefront. Vocês viram aqui que na parte de Azure, por exemplo, na parte de integração para o Azure, ele é pontual, ele vai dizendo o que você precisa fazer, aonde você tem que ir. Se você clicar, por exemplo, aqui na Amazon Web Services, na AWS aqui, ele também vai dizer exatamente o que você precisa fazer. Ele te dá uma visão geral, o que ele consegue monitorar. Olha o que ele consegue monitorar da AWS, cara. Vai desde da, da parte de Elastic Cloud Service, DynamoDB, S3, né, storage S3, SNS, CloudFront, olha a quantidade de recursos, né? Óbvio, a VMware tem uma parceria muito forte com a Amazon, né? Inclusive, você consegue disponibilizar o ambiente VMware dentro da Amazon, né? Então, ela consegue ter uma gama muito maior. Se a gente voltar aqui, por exemplo, isso só dentro da Amazon da Amazon Cloud Trail. E aí a parte de setup, olha como é que é interessante aqui, né? Se eu clicar aqui em Setup Integration, ele diz exatamente o que eu preciso fazer, passo a passo. Pegar a chave da conta AWS, o ID externo, checações, dar permissão read-only, ou seja, é bem ponto a ponto, né? Ele vai te dizendo exatamente o que você precisa fazer. E se a gente for em outros aqui, ele vai mostrar da mesma forma, cara. Ele vai chegar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui um host Windows, por exemplo. O que eu preciso fazer com um host Windows para poder fazer a integração? Ele diz aqui ele vai te dar qual vai ser a visão, que é aquela visão que a gente viu agora há pouco, né? Mas o que eu preciso fazer para configurar ele aqui? Acho que isso aqui responde a pergunta que foi feita agora. Ó, eu baixo aqui, ó, lembra do proxy que eu falei? Uhum. Ó, aqui, eu baixo o proxy, ele diz, faço o download do proxy, instale no diretório, aí você vai verificar. Geralmente automaticamente ele cria um arquivo de log, né? Se for o agente do Telegram para baixar também, ou seja, é tudo detalhado, você não fica sem ter informação do que vai fazer, ou ter que procurar na internet, por exemplo, não precisará disso. Se eu entrar aqui, por exemplo, em Linux, o que eu preciso fazer? Ele vai dizer cada uma das distribuições, o que precisa fazer. Por exemplo, eu quero pegar um Debian, pegar aqui para o pessoal que é mais radical, né? O Debian. O que eu preciso fazer? Tem um script, né, que vai instalar o Wavefront Proxy e o agente do Telegraph. Aqui você pode copiar e rodar o script dentro do teu Debian. Depois instalar os pacotes do Wavefront. Ou seja, qualquer criança pode configurar isso aqui, cara. Legal. Então, para finalizar, pessoal, vou voltar aqui para a apresentação. Para conhecer o Wavefront, né, tem como você fazer um trial, como eu respondi. Utilizar esse trial aí para você poder desenvolver o teu estudo de dashboard aí do Wavefront. Eu vou consolidar todas essas informações e vou passar para o Valdeci disponibilizar junto com o vídeo, né? E caso alguém queira mais informação, me procurar. Meu e-mail é alexandroprado@hotmail.com e eu vou poder ajudar vocês nisso aí. Beleza? Legal. Ó, me deram informações aqui no ponto que o trial é de 30 meses. 30 meses, não, Olha, opa, 30 dias 30 de dias. trial e os dados ficam guardados por 18 meses.
É isso aí, 18 Passaram meses. no ponto. A produção me falou aqui. A produção te falou aí? Não foi o do Bock que te falou, não, né? Não, não foi não, não foi não. Eu peguei essa informação com ele. Mas é basicamente isso aqui que a gente tem para mostrar, Wallace, e não sei se ficou claro para todo mundo que a solução, ela, além de ser muito abrangente, ela é muito fácil de ser implementada. Então, primeiro que não, o fato de você não precisar disponibilizar um servidor na sua infraestrutura, fica muito mais fácil para você utilizar, né? A parte de documentação do Wavefront é muito boa, acho que é uma das melhores que eu já vi, sem sombra de dúvida. Ela também é tão profunda que ela consegue mostrar como configurar diferentes ambientes, desde Amazon, Azure, servidores Windows, Linux e vários outros aí. Então, configurar um ambiente com Exchange, com SharePoint, com Mongo, com Cassandra, consegue chegar nessa profundidade, né? Então, a ferramenta é bem interessante e realmente eu gosto muito estou gostando muito de conhecer o Wavefront. Legal. Você já tem alguma coisa implantada aqui? Já tem gente no Brasil usando? Eu não tenho cliente no Brasil usando. Eu tenho um cliente que eu comecei a desenvolver um projeto com ele de monitoramento, porque ele está adotando duas nuvens distintas, né? E aí a gente está fazendo um projeto envolvendo o Wavefront com o Automation e o Orchestrate. Então é um projeto aí que em breve, até o final do ano, já deve estar sendo entregue também. Legal, bacana. Muito bacana, viu, cara? Foi muito legal. Eu já tinha só ouvido falar do Wavefront, não conhecia, não tinha ido dar uma lida melhor, uma estudada melhor. Realmente foi bem bacana. Te agradeço muito aí pelo teu tempo aí de vir falar pra gente desse produto. Agradeço de estar convidado para as próximas vezes, quando quiser voltar, a porta está aberta. Pode vir falar de qualquer coisa aqui que a gente está à disposição. Agradecer ao pessoal que está online assistindo a gente, muito obrigado. Se vocês têm se alguém tiver alguma dúvida, pode perguntar agora que a gente já está para terminar. Aqui, ó, tem uma do Rodrigo aqui, ó. Ele cria um proxy em cada server, não seria um proxy central e depois ele encaminha as informações. Outro ponto, ele faz o buffer de informações locais em caso de perda de conexão com a internet, por exemplo? Sim, ele faz uma espécie de buffer local. E realmente é um proxy para cada servidor mesmo. Mas aí, se perguntarem, por exemplo, não vai consumir muito da banda? Não vai consumir, porque aqui são coisas de bit, não vai consumir tanto assim de rede. Legal, ele otimiza bem, manda só o que precisa mesmo, né? O que precisa, exatamente. Legal. Mais alguém tem alguma pergunta? A gente já vai se encaminhar aqui para o final. Bom, não tem mais ninguém. O Alexandre já deixou os contatos dele. Quem quiser pode entrar em contato, pode deixar pergunta lá quando esse vídeo estiver no ar. E mais uma vez, muito obrigado a todos que participaram. Obrigado, Alexandre. E a gente vai terminando aqui mais uma apresentação do Vibram Bag Brasil. Última lembrança, nós estamos em todas as redes sociais, YouTube, Facebook, Twitter. Então vai lá, siga a gente, curta a nossa página, compartilhe nossos vídeos, assine o nosso canal, marque lá no sininho, deixe o like se você gostou, deixe o dislike se você não gostou, deixe comentários que a gente precisa realmente do feedback de vocês para a gente continuar trabalhando e melhorando e trazendo mais conteúdo aqui para todo mundo. Uma boa noite e obrigado. Até a próxima.